Olá a todas e todos, bem-vindos ao Podcast Sem Fronteira. Meu nome é Everton Kozenieski e hoje eu recebo o professor Daniel Malman Valérios para que possamos conversar um pouquinho a respeito da formação de professores. Tudo bom, Daniel? Que bom te receber aqui no podcast. Olá, professor Everton, olá a todos e todas que nos escutam. É com grande prazer, com grande alegria que estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a formação dos professores de geografia. Muito obrigado pela oportunidade, professor Everton. Isso aí, Daniel, que bom te ter aqui. Bom, o Daniel é licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez o mestrado em Geografia. É doutor pela Universidade Federal de Goiás, com um período de sanduíche na Universidade de Sevilha, e atualmente é professor adjunto do curso de Geografia na Universidade Federal do Tocantins. O Daniel trabalha com temas de interesse de pesquisa, né? A formação de professores, a identidade docente, a cidadania, educação cidadã e o estágio supervisionado em geografia. Foi da comissão técnica do PNLD 2021 e coordena projetos das Segundas Geográficas, que tem um canal no YouTube, né, Daniel? Que, enfim, tem muita visualização e um papel bem importante na divulgação da científica e divulgação da geografia também, né? Bom, Daniel, para começar a nossa conversa aqui, eu gostaria de começar com uma pergunta, enfim, com uma provocação a partir da tua tese, né? Onde tu começa o teu texto com uma citação e, bom, enfim, a minha pergunta decorre um pouco disso, né? A tua formação acadêmica ela remete a um conjunto de proposições sobre educação, o ensino de geografia, enfim. Gostaria de te questionar, né, a partir da tua frase. A identidade é o lugar de lutas e conflitos. É um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. É uma citação do Nova, né? E a partir dela, Daniel, qual é a importância, qual é o lugar das identidades na formação de professores? Bom, professor Everton, eu acho que essa é uma excelente questão, mas mais uma vez eu gostaria de reiterar a minha alegria de estar aqui nesse espaço e de parabenizar por esse projeto Podcast Sem Fronteiras, que juntamente com Segundas Geográficas e tantas outras iniciativas, são iniciativas que visam a divulgação científica de qualidade, a oportunidade do diálogo, das reflexões, do ampliar dos nossos pensares. Então, o Segundas Geográficas e o Sem Fronteiras, eles são parentes, né, meu amigo, e que tem uma intencionalidade muito semelhante, e acho que os dois são muito felizes nas propostas que possuem, né. Sobre a sua questão, professor Everton, eu reforço que acho ela super pertinente e de antemão já lhe digo que na partida eu concordo com a professora Selma Garrido Pimenta, que é uma importante referência para todos nós que trabalhamos com a formação de professores, quando ela nos diz que a identidade do professor ela é construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério, mas que, no entanto, é no processo de sua formação que são consolidadas opções e intenções da profissão que o curso se propõe a legitimar. Então, professor Everton, eu penso que é legal a gente conversar rapidamente sobre o que nós compreendemos enquanto identidades do professor para conseguir entender de fato os seus lugares na formação. E aí eu evoco o Claude Dubar, quando ele coloca no texto A Crise das Identidades, a interpretação de uma mutação, duas correntes principais para sustentar a discussão dos conceitos de identidade. A primeira delas é a corrente essencialista, que se baseia na crença às essências, nas realidades essenciais, nas substâncias originais e imutáveis. Já a outra corrente diz respeito a uma perspectiva existencialista, e essa defende a não existência de essências eternas, dado que tudo é passível de mudança. E aí, professor Everton, eu pontuo que eu tento ler o conceito a partir dos estudos culturais, para os quais a identidade se constitui por meio da diferença, o que envolve o outro e as suas respectivas percepções, reconhecimentos e diferenciações. E sabe, professor, quando a gente passa para a esfera da dimensão profissional da identidade, é legal perceber que as identidades profissionais elas se consolidam e se traduzem, como o Dubar também diz, em maneiras socialmente reconhecidas de os indivíduos se identificarem uns aos outros no campo do trabalho e do emprego. Mas apesar disso tudo, professor Everton, eu acho que a gente pode dizer com muita tranquilidade que atualmente também observa-se que esse repensar dos elementos-chave de composição da identidade do sujeito ainda se encontra super enraizada na estrutura do mundo do trabalho
e até mesmo influencia na construção ou na manutenção de determinada espécie de capital social. E aí a gente pega e para pensar, né, em tempos de uberização do emprego, de uma espécie de fetichização do empreendedorismo, o simples exercício, por vezes, de uma atividade remunerada na sua própria área de formação, com um vínculo empregatício minimamente formalizado, acaba fazendo desse trabalhador, de qualquer área, inclusive da docência, pontua-se, né? Um sujeito que passa a ser percebido, que passa a ser visto pela sua família, pelos seus amigos, como alguém que, dito no popular, digamos assim, é aquele cara que deu certo na vida, né? Que é alguém socialmente producente, como se esse mero vínculo do exercício profissional fosse de fato a garantia ou a tradução daquilo que encaramos como sucesso, não é verdade, professor Everton? Né? E aí a gente... Eu saio aqui no prédio, aqui na rua, que todo mundo reconhece como professor. Oi, professor, tudo bem? É isso. Exatamente, né? Exatamente. Ou seja, você obteve sucesso na vida, você é reconhecido pelo seu labor profissional. E aí a gente parte desse pressuposto, professor Everton, a partir de uma ideia de que mais do que uma categoria profissional, a docência ela traz consigo também um papel social que é muito relevante. E aqui eu já vacino, para usar uma palavra da moda e a qual defendemos para todos rapidamente e profundamente, que nós não estamos vendendo uma ideia de que a docência é algo messiânico, ou que é algo voluntário, ou que vai salvar o mundo de nenhuma maneira. Eu só defendo aqui, Everton, que o papel desempenhado pelo professor, ele parece que transcende aquela tarefa exclusiva de sanar dúvidas ou mesmo problemas relacionados apenas ao componente curricular, ao conteúdo, ao tema que ele ministra. Quando ele é exercido de fato na sua plenitude, mesmo que isso pareça ser algo idealizado, demagógico, eu realmente acredito, professor Everton, que a prática da docência ela se constitui um labor que impacta positivamente na sociedade, especialmente na dimensão do empoderamento dos sujeitos. E eis, professor Everton, a importância de pensar, então, as identidades professorais na nossa formação inicial. Pensar as múltiplas dimensões que elas carregam consigo e permitir um delineamento da minha, da sua, da nossa identidade docente. Eu volto lá ao início dessa tentativa de resposta, né, professor, para reforçar as palavras da professora Selma Garrido Pimenta, de que a identidade do professor, ela se efetiva na prática professoral, mas que é na formação inicial, na nossa graduação de licenciatura, que nós fazemos aquelas escolhas e as nossas opções e adotamos os posicionamentos que a fazem consolidar essa identidade. Então, professor Everton e colegas que nos escutam, feliz daquele curso de licenciatura que tem tempos e espaços para que o professor pense a sua identidade, a sua ontologia e permita refletir sobre as dimensões que o ser professor carrega consigo. Eu acho que é mais ou menos por aí, professor Everton. Interessante as tuas colocações, Daniel, porque, enfim, remete à importância da formação inicial, remete à ideia da identidade profissional, né? E, enfim, é amplamente conhecido os limites que nós temos quantitativos, né, de professores de geografia nas escolas, né? Então, os nossos cursos têm um desafio no sentido de ofertar à sociedade novos licenciados, né, para atender esses postos, enfim, né? Mas, por outro lado, a tua fala remete e me faz pensar a respeito de uma dimensão qualitativa, né? Ou seja, nós temos que pensar o processo de formação não apenas do ponto de vista do número, né? Mas do ponto de vista da construção da formação inicial de qualidade, o debate das identidades, enfim, né? Nessa perspectiva, Daniel, quais são os desafios que a geografia enfrenta na formação de professores? Ah, mas que pergunta fácil essa, hein, professor? Eu diria que essa aí é a pergunta de 1 milhão. E eu vou te dizer que não é nem de R$1 milhão, né? Porque com o tanto que a nossa moeda tá desvalorizada, também pela gestão desastrosa do nosso posto Ipiranga, né? É uma pergunta de $1 milhão mesmo. Mas falando sério agora, professor Everton, a partir da sua pergunta a gente para pensar, né? E visualiza que os desafios eles não são poucos. E para além deles, me preocupam bastante os remédios ou as soluções que são apontadas para a sua resolução, para a sua diminuição ou para seu mitigar, né? Eu diria, professor Everton, que o primeiro dos desafios é entender o que de fato se traduz em um curso de licenciatura. Nós estamos em 2021 e ainda não são poucos os casos de cursos de licenciaturas que possuem um viés de bacharelado, que são bacharelados com enxertos curriculares das ditas disciplinas pedagógicas e dos estágios ou das práticas de ensino. Isso é um nó, Everton, que nem mesmo o legislador
legislações recentes voltadas para os cursos de licenciatura conseguiram desatar. Claro que a gente teve ganhos recentes, como a valorização da dimensão da prática, inclusive como componente curricular neste contexto. Acredito que a curricularização da extensão é um desafio que está posto, mas que também pode contribuir nesse sentido, mas é um nó que a gente ainda precisa desatar. Ter cursos de licenciatura com currículo, com cara e com identidade, para nos reportar um pouquinho que nós conversávamos agora há pouco, de licenciatura. E aí, sabe outro ponto que eu julgo importante também, professor Everton? Eu penso que às vezes nós, e quando falo nós, eu faço questão de utilizar essa perspectiva de me auto-incluir nessa categoria. Nós temos na licenciatura os professores que às vezes conhecem muito pouco acerca da educação básica. E aí, Everton, uma crítica que eu fazia a alguns professores na época da minha formação inicial, eu vou dizer da nossa formação inicial, porque eu tive a honra e a alegria de ter sido seu colega por anos na URGS, lá em 2000, não interessa, né, Everton? É que esses professores, por vezes, falavam de uma escola que eles não conheciam, porque eles simplesmente não tinham essa vivência do chão da escola, tinham pouca ou nula experiência na educação básica, e ainda assim eles estavam lá formando os futuros professores, que a grande maioria, a gente sabe bem, vão acabar atuando justamente no âmbito do espaço escolar. E aí, professor Everton, é complicado preparar o outro para um espaço que eu não conheço. E nós, enquanto universidade, nós falhamos também nesse sentido. Salvo raras e gratíssimas exceções, o tempo de docência na educação básica de um candidato a professorar no ensino superior, em um concurso público, em uma seleção, praticamente nada pontua na tal prova de títulos que todos os concursos para o ensino superior no Brasil têm. E quando pontua em uma proporção semelhante do tipo, cada 3 ou 4 anos de trabalho na escola equivale à publicação de um artigo Qualis B, vamos dizer assim, né? B5. Tipo isso, Everton, tipo isso, né? E aí, Everton, eu acho que pelo menos em vagas voltadas para concursos públicos, para o magistério superior, voltadas a cursos de licenciatura, isso deveria ser repensado para ontem e muito mais valorizado. Valorizar a experiência docente do candidato na educação básica. Como se isso fosse pouco, professor Everton e colegas que nos escutam, nós ainda temos de lidar por vezes com um desinteresse pela escolha da profissão docente enquanto uma carreira profissional de fato, por motivos que a gente sabe bem, que não se iniciaram ontem e que apenas materializam uma desvalorização profissional histórica do professor no Brasil. Nós tivemos, inclusive, um ex-ministro da Educação dizendo que não queria professores de humanas formados com o nosso dinheiro. A desvalorização da figura do professor Everton, que é uma desvalorização que ela é tanto social quanto financeira, é algo que diz respeito diretamente à formação dos nossos professores. E aí quem está nos escutando agora, talvez pense ou pergunte, o que isso conversa de fato com a nossa formação? E aí já digo, Everton, que na minha visão, como diria o treinador da seleção brasileira, o glorioso Tite, fala muito e fala muito mesmo. Afinal, professor Everton, eu acho que a gente só vai conseguir formar professores que busquem o curso de licenciatura, não é? Parece óbvio, mas nós vivemos tempos tão estranhos que o óbvio também precisa ser dito. E eu acho, professor Everton e colegas, que é sintomático que, salvo em situações excepcionais, os cursos de licenciatura eles estão reduzindo o seu espaço nas instituições privadas, ou às vezes estão aligeirando a sua formação, ou às vezes essa formação está se tornando apenas à distância, ou cursos voltados muito mais numa perspectiva da segunda licenciatura ou de uma formação complementar. E na universidade pública, ao mesmo tempo, eles não se constituem em maior objeto de disputa no ato do seu ingresso. Para além disso, professor Everton, esse crescente desacreditar na ação docente nos força uma qualificação ainda maior em nossa formação, porque a nossa atuação está e seguirá em uma constante avaliação. E o nosso cartão de visitas maior é um trabalho de qualidade em nossas práticas, em nossas reflexões, em nossas ações. Obviamente, colegas, isso não exclui a mobilização, não exclui a luta, não exclui a dimensão da resistência que devemos ter enquanto categoria profissional, mas sim nos imputa e nos lembra dessa responsabilidade de sermos professores de excelência. E um outro ponto, professor Everton, de mostrar para a sociedade que o nosso trabalho é bom, de mostrar para a sociedade que o nosso trabalho é relevante, de mostrar para a sociedade que o nosso trabalho importa de fato. Eu acredito que mais do que nunca os cursos de formação de professores devem olhar com atenção também a perspectiva de apoiar iniciativas que tratem daquilo que nós conversamos bem no início dessa fala, da divulgação científica qualificada.
da divulgação científica que conversem com pessoas que não necessariamente estão dentro dos muros da universidade. E, em especial, professor Everton, no âmbito das licenciaturas. Uma divulgação que mostre quanta coisa boa, quanta coisa relevante nós produzimos. E isso se traduz no trabalho do docente formado nesses cursos. E sem sombra de dúvidas, professor Everton, já disse isso no início, reforço aqui, esse podcast de tanto alcance se traduz em um belo exemplo disso que eu tô afirmando aqui. E Everton, por fim, eu não posso deixar de destacar a BNC Formação, que está no nosso colo, no colo dos cursos de licenciatura em Geografia nesse exato momento. Ela também, por si só, é um grande desafio que está posto. Eu acredito que um documento dessa magnitude, dessa amplitude, desse impacto, ele deveria ter sido mais debatido com os cursos, com a comunidade acadêmica em geral, e deveria ter sido efetivado de uma maneira mais democrática. Sabe, Everton, eu estou de total acordo que a gente precisa repensar nossos currículos, sim, justamente para tentar amenizar aquele primeiro problema, aquele primeiro desafio que eu citei agora há pouco, dos cursos de licenciatura com cara de bacharelado em pleno 2021. E uma base nacional nesse sentido, eu vejo com bons olhos. Só que eu tenho algumas várias, digamos assim, ressalvas a diversos pontos dessa normativa da BNC Formação, e mais ressalvas ainda a maneira pouco dialogada da sua construção. E eu poderia citar aqui, Everton, outros desafios adicionais, mas acho que esses que acabei de pontuar aqui não são poucos e tampouco são pequenos. Acho que a gente já tem trabalho suficiente para tentar enfrentá-los, né? Então, até para não desestimular ninguém, para nenhum colega que está cursando a licenciatura resolver pular fora da barca enquanto escuta esse podcast, que é tudo que a gente não quer, né, Everton? Então, acho que paro por aqui nessa resposta. Daniel, realmente os desafios não são pequenos, né? Enfim, acho que a gente poderia te colocar algumas outras questões, mas eu gostaria de resgatar um pouco do teu trabalho da tese a respeito da formação cidadã, né? E parece que talvez que é uma das dimensões dentro dessa perspectiva qualitativa, né, que nós comentávamos na última questão, que, enfim, me parece importante também. Então, desse universo de problemas, né, digamos assim, de situações e desafios, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre a formação cidadã, né? Se Perfeito. Estamos muito longe desse horizonte de, dentro dos nossos cursos, produzirmos uma formação cidadã, enfim, quais são os desafios para atingi-la? Perfeito, professor Everton, né? E aí eu fico pensando aqui na pergunta que você acabou de me fazer, e essa é outra daquelas perguntas que nos inquietam, né? Daquelas perguntas que nos movem, e essa foi uma pergunta que, inclusive, foi uma das perguntas que me moveu a pesquisar nessa dimensão, a tentar pensar algo nesse sentido no decorrer da minha tese de doutorado, né? E eu fiz esse exercício, professor Everton, de pensar algo na formação cidadã, no âmbito dos professores de geografia, quando eu estudava lá na Universidade Federal de Goiás, e eu entendo que a formação cidadã, ela não se traduz em um ponto de chegada, mas em um caminho, em uma busca, em uma trajetória, né? E hoje, quando a gente fala sobre cidadania, professor Everton, é quase uma moda, quase um mantra, né? É bonito falar sobre cidadania, é um termo legal de ser evocado, e que bom que é assim, que bom que discutir sobre cidadania, sobre formação cidadã está na nossa pauta do dia. Mas diante dessa perspectiva de que o conceito de cidadania, ele se amplifica, né, e ele é múltiplo, eu só gostaria de destacar aqui que quando eu penso em cidadania, eu gosto muito de recorrer ao conceito do professor Pablo Gentili, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quando ele salienta que a cidadania consiste no exercício de uma prática que é indefectivelmente política e fundamentada em valores como a liberdade, a igualdade, a autonomia, o respeito pela diferença, a solidariedade, a tolerância e a desobediência a poderes totalitários. E aí, sabe, professor Everton, esse é um conceito de cidadania que está delimitado em uma obra do professor Gentili, que data de mais de 20 anos atrás. E quando a gente revisita esse conceito, ele me parece que ele me soa ainda mais adequado e legítimo do que em outros momentos da nossa história. E eu concordo em gênero, número e grau com esses valores que o professor Gentili coloca para delinear o que vem a ser a cidadania de fato, sabe, Everton? E aí eu acho que também é legal a gente pensar sobre o que vem a ser um professor com viés cidadão em sua formação, sabe, professor Everton? Porque se eu não tiver uma dimensão cidadã, na minha identidade professoral, como eu vou estar conseguindo, de fato,
pensar a cidadania, formar futuros cidadãos e pensar em uma geografia que contribua nessa dimensão, né? E aí eu acho que a gente não pode abrir mão de elementos como a necessidade do professor ter a clareza da função social da profissão que escolheu, de jamais negociar elementos vinculados à sua ética profissional, de uma ética que valorize e respeite os demais trabalhadores e o seu público-alvo, de entender a consciência de classe, a relevância de ter a consciência de classe, do pertencimento a uma categoria profissional e da luta permanente pela sua valorização. Eu acho que esses são elementos de partida na identidade docente como a dimensão cidadã. E aí de todas as áreas, né, transcendendo a perspectiva do professor de geografia em si, caindo mais fortemente na dimensão do professor de geografia, e num mero exercício aqui, gente, que a gente não pretende esgotar de forma nenhuma, são rascunhos, né? São pistas que a gente elabora e que elas são repensadas a todo instante, mas hoje, professor Everton, sempre que eu vou fazer alguma fala sobre esse tema, me perguntam, professor Daniel, o que seria de fato, então, um professor de geografia com um viés cidadão, com uma identidade profissional cidadã? E aí alguns tópicos que a gente elenca aleatoriamente, mas que julgo que sejam relevantes e que atendem minimamente essa dimensão. Um professor que se preocupa com o aprendizado, tanto com o aprendizado dele quanto do outro. Um professor que valoriza a participação ativa dos sujeitos em espaços tanto dentro da escola como para além dos seus muros. Um professor, uma professora que reflete sobre os fenômenos de maneira multiescalar, que compreende a relevância do diálogo da escola com a comunidade, que tem a atitude de elaborar propostas de enfrentamento aos problemas como uma proposta pedagógica articulada com outros conhecimentos, jamais isolada, compartimentada, fragmentada, que jamais prescinde ou relativiza a importância da escola. E isso é importante nesses tempos onde perspectivas como o homeschooling estão batendo a nossa porta, onde por vezes a gente pensa que dar aula é simplesmente ficar alguns momentos dentro de uma sala do Google Meet, e onde a sociedade por vezes entende que isso substitui o papel da escola e jamais vai substituir, jamais poderá substituir. Nós não somos contra a tecnologia, mas a gente não pode trazer tecnologia no sentido de que isso implique em prescindir ou relativizar a importância da escola. Isso a gente não negocia. A escola vai além da sala de aula, as vivências escolares vão além daquilo que a gente vivencia dentro das paredes da sala de aula. Um professor com uma dimensão cidadã na sua identidade, ele também tem que ter o domínio dos conhecimentos trabalhados para que seja um profissional competente no melhor sentido da sua palavra. O professor precisa trazer a preocupação com o viés social em suas práticas e, acima de tudo, tem que ter um compromisso permanente com a sua formação, que jamais se esgota na conclusão do seu curso de licenciatura. E aí, Everton, longe de querer atribuir aqui qualquer receita ou fazer qualquer tipo de prescrição, eu acredito que se esses itens que eu acabei de falar aqui não cobrem a totalidade do que viria a ser uma potencial dimensão cidadã de uma identidade profissional do professor de geografia, pelo menos eu acredito que um professor com essas características, de fato, já partiria de um excelente lugar e tem condições plenas para efetivar uma excelente prática docente. Tá, mas e aí? Cabe voltar àquela pergunta que você acabou de me fazer, né, professor Everton? Que só tem pergunta fácil nesse podcast hoje, né? Beleza. Sem fronteiras e sem limites, né? E aí, quando a gente revisita essa pergunta, professor Everton, eu vou fazer o exercício de trazê-la para a nossa realidade, né? A realidade dos cursos de licenciatura em geografia. E aí eu fico me perguntando, sabe, professor Everton, será que nós estamos formando professores efetivamente sob um viés cidadão em nossos cursos de licenciatura em geografia? Obviamente, professor, colegas que nos escutam, eu não tenho a métrica para dizer nem que sim, nem que não. Mas seguramente o professor Everton, eu, você que nos acompanha, todos nós temos pistas, seguramente. E essa é uma pergunta, professor Everton, que ela não pode ser retórica, e ela não é retórica. Ela deve sempre mesmo balizar as nossas discussões relativas a currículo, relativas às práticas docentes, e ela nunca pode nem deve sair do nosso horizonte. Convido vocês que estão escutando o podcast Sem Fronteiras agora, inclusive, a refletir a partir dos vossos lugares sobre isso, sem a preocupação de fechar uma resposta, ou até mesmo de oralizar essa resposta nesse momento, mas eu entendo essa pergunta de pensar se nós estamos formando professores com um viés cidadão como um farol que não pode se apagar e que a gente nunca perca essa dimensão das nossas vistas.
Acredito ainda, professor Everton, que pensar nas dimensões de uma educação cidadã hoje ganha ainda mais relevância, porque pensar em cidadania é pensar em democracia, é pensar em liberdade, é pensar em respeito. Valores esses que têm sido tão combatidos nos últimos anos aqui no nosso país e para os quais eu afirmo com muita tranquilidade que nós não temos arma melhor para lutar e resistir a estes retrocessos que não por meio de uma educação que se propõe a ser cidadã de fato. E se nós estivermos conseguindo formar nossos professores de geografia, mas as outras áreas também, com pelo menos algumas dessas dimensões, dessas potencialidades que contribuam para a formação de um professor com uma dimensão cidadã na sua identidade, eu acho que seguramente nós estamos pavimentando um bom caminho nesse sentido. Interessante, Daniel, tuas considerações e, enfim, né, tuas duas últimas respostas, assim, elas convergem em vários pontos, né? Numa delas, tu apresentou o papel da formação inicial, especialmente dos cursos de graduação, né? Na outra, tu chama atenção para o fato da formação cidadã e da identidade profissional e o quanto os cursos também de formação inicial têm um papel central, né? Pensar o currículo, enfim, pensar várias dimensões nas quais ela deve aparecer, né? E bom, isso me faz pensar, acho que é algo que também está muito próximo do teu fazer e das tuas pesquisas, né, Daniel? Que é o próprio papel dos cursos de formação e especialmente o papel do estágio supervisionado. Me parece que a formação ela não está só na graduação, ela já tem uma trajetória, ela vem de antes, né? Mas enfim, me parece que o estágio supervisionado é aquele momento, talvez na formação inicial, que tem um destaque especial. Não sei se tu concorda com essa colocação ou não. Concordo, pode passar para a próxima pergunta. Essa foi fácil, professor Everton. Mas daí eu gostaria de perguntar uma outra questão, Daniel. Claro. Imaginei que tivesse outra. Eu percebo, assim, e com um certo distanciamento, né, que muitas vezes os estudantes têm toda uma aproximação com o processo formativo na graduação, tem todo um debate da didática, tem todo um debate, enfim, de um conjunto de disciplinas específicas do licenciado, né? E na hora do estágio, na hora de ir para a escola, na hora do estágio supervisionado, né, melhor dizendo, os estudantes vão lá e reproduzem aquilo que foram os professores deles antes da graduação. Ou seja, parece que, apesar da formação inicial estar relacionado com aquilo que a nossa universidade traz a eles, né, me parece que na hora da prática, o professor que aparece e emerge naquela experiência, em muito busca um referencial nos antigos professores, né? E, enfim, Daniel, eu queria saber de ti se é uma impressão também, né, um pouco distante da minha, ou se tu percebes isso também. Não, perfeito, professor Everton. Eu agradeço essa pergunta porque falar de estágio é falar de uma paixão, né? Eu gosto muito de pensar sobre o estágio. Atuei por 8 anos como professor, como coordenador de estágio na Universidade Federal do Pará e dedico alguns olhares sobre isso também. E eu concordo de antemão com as suas colocações, professor Everton. E eu te digo com toda tranquilidade que o estágio é sim um tempo e espaço que ele é muito especial e muito importante na formação dos futuros professores. E por que eu penso isso, professor Everton? Porque, para mim, ele se traduz em uma possibilidade real e concreta de descobrir-se professor, de descobrir-se professora em sua dimensão prática, de adentrar a escola, muitas vezes pela primeira vez, na condição diferente daquela sua última lembrança, que possivelmente é do último dia de aula, enquanto aluno no ensino médio. Ele passa a frequentar espaços da escola que antes não pertenciam a ele, como a sala dos professores, em alguns casos, a reuniões pedagógicas, reuniões formativas. Ele respira outros locais dentro da escola e conhece a escola em uma dimensão macro, coisa que nem sempre o nosso papel de aluno na escola nos permite fazer. E hoje, professor Everton, felizmente, muitos dos graduandos, dos licenciandos, eles chegam ao seu primeiro estágio de docência já com alguma vivência do espaço escola por meio de programas que são maravilhosos e dos quais eu sou entusiasta, verdadeiro apaixonado também, como o PIBID ou Residência Pedagógica. Só que, infelizmente, eles não estão presentes em todos os cursos, inclusive a geografia deixou de ser uma área prioritária no último edital do PIBID do Residência Pedagógica, e tampouco cobrem a totalidade dos alunos, né, quando os cursos de licenciatura assim o têm. E o PIBID e o Residência Pedagógica, eles têm papéis diferentes na formação do professor frente ao estágio.
E aí esse caminho, Everton, de retorno à escola e das vivências inéditas do sujeito faz sim do estágio algo que eu acho que é muito marcante. E esse tempo, espaço marcante, ele pode ser positivo ou nem tanto. Mas sem dúvida ele é formativo. E aí, Everton, eu sempre disse para meus alunos de estágio que aquele era o momento, muitas vezes, de amalgamar, de consolidar uma escolha. A escolha do ser professor ou do não ser professor. Né? Eu não acho, sinceramente, professor Everton e amigos que nos escutam, que o maior problema seja o nosso estudante de licenciatura, ao chegar no final do curso, optar por não seguir na docência. Claro que a gente sempre trabalha para que isso aconteça. Mas o maior problema é o camarada estar frustrado, estar infeliz com as escolhas que faz, né? Sabe, Everton, o mundo está cheio de pessoas infelizes com a profissão, de pessoas insatisfeitas. E a escola tem muitos professores infelizes e insatisfeitos da mesma forma. O mundo já está cheio de pessoas infelizes e tudo que eu não quero é que o nosso aluno, a nossa aluna contribua para isso. Sabe, Everton? E eu acho isso relevante, professor, porque eu acredito que um profissional insatisfeito, ele jamais será uma pessoa feliz, porque isso afeta demais o cotidiano dele. Afeta as relações familiares, afeta as relações interpessoais. O professor trabalha muito, né, professor Everton? Se ele acordar cedo todos os dias se lamuriando pelo trabalho que tem, pensa, né? Eu desejo que o nosso licenciando se encontre e seja feliz naquilo que ele optar por fazer e que a gente nunca meça esforços para mostrar que a docência, apesar dos seus desafios, a gente falou um pouquinho sobre eles agora há pouco, a docência pode ser sim uma escolha profissional que traga satisfação e que permita viver a partir do seu labor, a partir do seu trabalho. E aí, professor Everton, eu acredito que o estágio, ele traz esse choque, sabe? Até porque para que o estágio se efetive, para que ele atinja seus objetivos formativos, ele não é a mera prática pela prática. Ele precisa vir associado com a teoria, precisa vir associado com a reflexão permanente. E quando o licenciando em geografia ou de qualquer outra licenciatura tem essa oportunidade, professor Everton, de refletir, de teorizar, de praticar, com uma orientação competente, uma supervisão carinhosa e também competente, este é o momento de amalgamar de fato, de solidificar uma pré-escolha, do ser professor ou não, seja ela qual for. E aí, professor Everton, eu também reforço o papel importante que o professor que orienta o estágio na escola, que está ali no dia a dia, o papel que esse professor tem para que o estágio seja algo que acrescente efetivamente ao sujeito em formação, porque esse cara, ele acaba sendo uma espécie de modelo a ser considerado pelo estágio, um modelo tanto para o bem quanto para o mal. E aí, Everton, já vou pegar aqui o gancho da segunda parte da sua colocação, de que nossos alunos acabam reproduzindo muita coisa que outrora criticavam, nos momentos que a gente tinha de escutatória, nos diálogos antes da carga horária prática do estágio, isso acaba acontecendo algumas vezes, sim. A nossa construção como docente, ela se legitima na licenciatura e ela se potencializa, sem dúvida alguma, em tempos e espaços como o estágio, mas nós já falamos um pouquinho aqui sobre as identidades que assumimos, né? E a nossa construção profissional, ela não está datada a partir do primeiro dia da nossa graduação, sabe, professor Everton? A gente traz conosco, em especial quando estamos pela docência, um monte de memórias, inclusive memórias afetivas, daquilo que eu gostava na escola, daquilo que eu acreditava que me fazia bem, que dava certo comigo e com os meus colegas, e por meio delas nós somos, às vezes, induzidos, digamos assim, também pela nossa inexperiência, né, a revisitar esses modelos e colocá-los em prática novamente, sem refletir sobre o contexto da sua aplicação, sem refletir sobre o tempo da sua validade, e isso acaba gerando, às vezes, frustrações ou até mesmo conclusões precipitadas e reproduzidas à exaustão, como aquela máxima de que, abre aspas, no meu tempo não era assim, hoje ninguém quer nada com nada, quando na realidade o nosso olhar é que era outro, até porque nosso papel enquanto estudante na escola era outro, né? E aí, professor Everton, digo com muita tranquilidade também que a gente sabe que as demandas formativas hoje são outras e a aula precisa ser outra também. Especialmente por isso, seguir modelos ou receitas muito fechadas, mesmo que tenham sido exemplos do que definiríamos como sucesso na nossa vida escolar, nem sempre são boas táticas para a gente adotar. Tá. Mas aí o professor Everton, quem está nos escutando agora, começa a pensar: então o mala do Daniel está dizendo que eu não posso me espelhar em alguém, que eu não posso tentar incorporar certas práticas que testemunhei na minha vida escolar para o meu próprio fazer profissional? Como assim? Gente, é óbvio que a gente pode fazer isso.
mas sempre buscando compreender o contexto dessa transposição, a realidade dos seus sujeitos e, em especial, jamais se autossonegando a dimensão da autoria. Você, professor, você, professora que nos escuta, você é o autor final, é a autora final da sua prática. Inspire-se, leia, conheça, reflita, produza, mas seja sempre o autor final da sua prática pedagógica, dentro da sua autonomia, que a gente sabe que nem sempre é plena, pelas amarras curriculares e normativas que balizam o nosso trabalho, ela ainda é ampla e ela é primordial quando você fecha a porta da sala e ministra a sua aula. E eu gostaria, professor Everton, de sublinhar isso, sabe? Que por mais amarras que por vezes nós temos, que a gente nunca negocia a nossa autoria enquanto docente, porque ela faz muita diferença e ela qualifica demais a nossa prática docente. A autoria. Interessante o teu recado, Daniel. A autoria. Não abrir mão da autoria, né? É importante, professor, nós temos profissionais que nos inspiram, nós temos reflexões que nos ajudam a ir além, mas o produto final da nossa prática docente tem que ser pensado por nós. A gente não pode negociar isso de jeito algum. O professor tem que ser autor da sua prática pedagógica. Vá, Daniel, então eu vou pegar a autoria e vou aproveitar uma outra experiência que tu tens de trabalho, que é o PNLD, né? Enfim, a tua participação, a tua atuação, e vou trazer para a nossa conversa a discussão dos livros didáticos, né? Tem muitos que dizem que o livro didático, né, demonizam o livro didático como uma estratégia possível, né, dos professores, enfim, que o ideal seria não termos, né, enquanto professores da educação básica, o livro didático como apoio, né? Ou pelo menos manter uma certa autonomia e uma certa autoria utilizando o livro numa perspectiva de apoio, né? E bom, tu tem toda uma trajetória aí no PNLD, né? Então eu tenho que te perguntar, Daniel, o que tu acha a respeito do papel dos livros didáticos no estágio supervisionado? Te deixar nesse brete, né? Perfeito. E bom, Daniel, também a partir da tua trajetória, né, de atuação, enfim, qual a evolução, quais são as transformações que tu percebes nos livros didáticos, digamos assim, nos últimos 20 anos, né? Enfim, gostaria de trazer um pouco da discussão do livro didático a partir desse gancho que tu me deixou aqui. Perfeito, professor Everton. Esse recorte temporal dos últimos 20 anos, ele é amplo, né? Porque, poxa, a gente está num podcast, né? Ninguém vai estar vendo, assim, então eu queria que as pessoas acreditassem que, de fato, ainda estava na casa dos 20 anos, né? Mas você acaba de mandar para o espaço essa perspectiva com esse recorte temporal, mas está tudo certo. Professor Everton, de qualquer forma, eu te agradeço por essa pergunta, porque ela me toca, assim, profundamente, sabe? Porque eu vou resgatar o termo que você usou na questão. O livro acaba sendo muitas vezes demonizado. E isso, inclusive, para professores que orientam o estágio supervisionado. E eu estou de pleno acordo, como eu disse agorinha mesmo, que uma aula meramente baseada e restrita ao livro será uma aula que carece de complementos. Mas eu não posso ignorar, em especial no momento em que vivemos, os papéis que o livro didático assume para o sujeito escolar e até mesmo, professor Everton, para sujeitos que vão além desse aluno que está na escola recebendo os livros. Você sabe, professor, que os livros têm os seus limites, como todo e qualquer material de apoio terá. Mas ele tem algumas dimensões que eu julgo que são super relevantes, em especial no âmbito da educação pública de um país como o Brasil. A primeira delas, Everton e colegas que nos escutam, é a democracia do acesso a ele. Por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, toda e qualquer escola pública pode receber os livros que deseja utilizar, tem o direito da escolha e vai receber na escola o livro que o professor e a professora assim escolher, né? Isso é muito importante pontuar. E aí, nesse contexto, professor Everton, o aluno da escola pública da cidade de São Paulo, que é o maior grande centro urbano que nós temos no país, ele vai receber livros didáticos na escola, como os alunos da escola do Oiapoque, lá no Amapá, ou do Chuí, aqui no Rio Grande do Sul. Os professores, eles têm o direito de escolher dentre os mesmos livros, e isso por si só já concede uma isonomia de tratamento de acesso a um material que poucos programas alcançam e que poucas vezes a gente vê em um país tão desigual como é o nosso. O segundo elemento, professor Everton, que eu acho que é super importante demarcar nesse momento, é que o livro didático ele é por si só, e para usar de novo o termo vacina, o livro didático ele consiste em uma vacina contra o negacionismo e contra a desinformação intencional que a gente tem testemunhado nos dias atuais.
E eu escolho o termo vacina uma vez mais de forma proposital, Everton, porque eu realmente acredito que o livro didático, se bem trabalhado, se contextualizado pelo professor, ele traz consigo esse potencial de imunizar os nossos estudantes contra o descrédito à ciência, contra as informações falsas e truqueiras que espalham-se por aí como uma verdadeira praga nos WhatsApps da vida e que nos conduzem à beira de uma espécie de infodemia, uma pandemia paralela de informações encontradas e sem nenhum tipo de base que acabam servindo de fonte de informação dentro da escola e para além dela. Os livros são nossos aliados também, sabe, professor Everton, quando a gente pensa na construção e na valorização do hábito da leitura. Eu falei há pouco que eu trabalhei por quase uma década orientando estágios lá na Universidade Federal do Pará, em Altamira, no interior da região norte do Brasil. E os estagiários muitas vezes reforçavam que os alunos da escola tinham um verdadeiro amor pelos livros didáticos. Por quê? Porque eles eram literalmente, professor Everton, os únicos livros que entravam nas casas deles. E que o pai, que a mãe, que a avó também, por vezes, acabavam lendo esses livros. E aí, Everton, reforço ainda outra dimensão que o livro assume nesse contexto, que é o de ser objeto de uma política pública de Estado, não de governo, de Estado, que com adaptações e recontextualizações, o PNLD já carrega mais de 80 anos de história. E isso se traduz em uma política pública que literalmente chega na ponta da cadeia, no chão da escola. Os livros aprovados pelo PNLD, professor e professora que nos escutam, podem ter certeza que eles são alvo de avaliações sérias, detalhadas e realizadas por equipes que eu atesto que são muito qualificadas e que trabalham exaustivamente nesse processo. E aí, Everton, essa seriedade, que em alguma escala eu acredito que induziu também a uma qualificação permanente desses materiais. Não sei se nos últimos 20 anos, né? Mas nos últimos anos, menos do que 20 anos, seguramente sim. Porque se o livro não passa pelo crivo da avaliação do MEC, obviamente a editora não entra no PNLD, vai ter uma remuneração menor, então ela se força por uma questão mercadológica, inclusive, a estar buscando uma qualificação permanente desses materiais, assim como os autores desses livros didáticos também. E aí, pegando esse gancho, professor Everton, eu tomo a liberdade de destacar que nesse exato momento, inclusive pelo contexto da implantação gradual do novo ensino médio das escolas públicas do país, o que por si só já é um grande desafio que temos, diga-se de passagem, né? A implantação do novo ensino médio em todas as escolas, mas de forma muito particular na educação pública. Os livros didáticos que vão chegar nas escolas, eles estão passando por uma mudança muito significativa. E em 2022, no âmbito do ensino médio, eles não chegarão mais os livros pelos componentes curriculares, o livro de geografia, o livro de história, o livro de filosofia, o livro de sociologia. Eles chegarão pelas grandes áreas do conhecimento alinhadas à BNCC. E isso por si só, professor Everton, já vai nos exigir, inclusive nos estágios de docência, um exercício de reconhecimento dessas novas obras, que elas não acabam com a geografia, elas não acabam com a história, elas não acabam com a sociologia e tampouco com a filosofia, mas elas trazem seus conhecimentos de maneira conectada e em um diálogo permanente, ou que se propõe a ser permanente, pelo menos, né? Para além dessas obras das grandes áreas, professor Everton, as escolas receberão em paralelo, ou seja, de maneira adicional e não substitutiva, as chamadas obras de projetos integradores, que são obras que estimulam o pensar científico, a realização de pesquisas, experimentos e afins que sempre culminam com a produção de algo, e também obras de projeto de vida, que pretendem auxiliar o estudante a encontrar o seu lugar nesse mundo tão complexo em que vivemos. E aí, professor Everton, seguramente tudo isso traz uma certa inquietação para os professores. E eu me incluo dentro desses professores inquietados, né? Mas fiquem certos, colegas que nos escutam, que são materiais que são ricos, sim, e que carregam um potencial de contribuir com a formação dos sujeitos. Obviamente, desde que trabalhados de maneira contextualizada e de maneira crítica, por você, professor, e por você, professora. O livro didático não tem o propósito, jamais deverá ter o propósito de substituir a sua autoria, a sua prática docente, mas ele é uma ferramenta bastante importante para te auxiliar nesse processo. E aí, professor Everton, eu penso, inclusive, para finalizar essa tentativa de exercício de resposta aqui à pergunta que você nos pontua, e voltando ao contexto do estágio, que os próprios estagiários eles deverão ter contato com esses materiais que chegarão nas escolas o quanto antes, de preferência já no início do estágio, porque esses estagiários poderão ser, inclusive, como vamos dizer, importantes agentes para contribuir na execução desses projetos integradores, e em especial para que quando os estagiários já
chegarem para atuar efetivamente na escola, eles já tenham uma maior apropriação destes e possam fazer o melhor uso possível dos mesmos. Então, professor Everton, de maneira resumida, nós temos materiais inovadores chegando nas escolas e isso será um desafio, inclusive para os estagiários. Mas confio que a qualidade e as potencialidades que eles trazem farão esse desafio valer a pena. E para concluir, prometo dessa vez, tá? Porque eu acho que eu já falei 18 vezes concluir nessa tentativa de resposta, professor. Eu só gostaria de reforçar que no âmbito do PNLD 2021, no ano que vem chegarão às escolas públicas do Brasil obras do chamado Objeto 1, que são obras dos projetos integradores e projetos de vida. Chegarão obras do Objeto 2, que são as obras por grandes áreas do conhecimento. A geografia está dentro da obra de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, obviamente, articulada com a BNCC. Em paralelo a isso, existe também uma obra de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em diálogo com a matemática, que o professor, a professora, a escola pode solicitar adicionalmente, e são obras super interessantes e inovadoras. E também teremos o Objeto 3, que são obras específicas de formação continuada para os professores e para os gestores das escolas. E essas obras virão dentro dos componentes curriculares. Ou seja, teremos obras específicas para a formação continuada do professor em 2022, para a formação continuada do professor de geografia, do professor de história, do professor de sociologia, do professor de filosofia e dos gestores das escolas, o que é também uma inovação bastante relevante que eu julgo contributiva no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático 2021. Agora foi o fim mesmo dessa resposta, tá, professor? Daniel, eu tô precisando me vacinar depois dessas tuas informações aqui. Tô inquietado. Todos nós precisamos. Vacina já para todos, diga-se de passagem, né, professor? Eu tive a sorte já de oficialmente estar vacinado nas duas, né, do Covid, mas não nessa das novas obras dos livros didáticos, enfim. Vou precisar me inteirar e, enfim, como tu disse, eu também estou inquietado aqui com essas, com essas mudanças, enfim. Há muito o que apreender e aprender nesse processo. Bah. Professor, eu vou aproveitar então essa dica, porque talvez alguém que esteja nos escutando também gostaria de conhecer um pouco mais dessas obras, né? Então, as obras do Objeto 1, Projetos Integradores e Projetos de Vida, e as obras do Objeto 2, das grandes áreas do conhecimento, articuladas à BNCC, e as obras específicas de língua portuguesa, língua inglesa e ciências humanas em diálogo com a matemática, o guia destas obras já está disponível no site pnld.nes.ufal.br, pnld.nes.ufal.br. Lá você encontra o guia do PNLD 2021, Objeto 1, Objeto 2, com a resenha de todas as obras, com a ficha de avaliação que foi utilizada pela equipe para avaliar se a obra tinha condições de estar na escola ou não, e bem como toda e qualquer informação adicional que você deseje para conhecer as coleções que foram aprovadas no PNLD. O guia do PNLD é um instrumento super relevante para você, professor, para você, professora, na hora de escolher o livro didático. Bah, Daniel, a conversa tá boa, né? Estou inquietado, como te falei, mas a gente tem que encaminhar nossa conversa agora para a reta final do nosso podcast, nosso episódio. E, Daniel, na última pergunta, eu sempre repito a mesma a todos os nossos convidados, né? Enfim, nós discutimos hoje aqui a formação inicial, falamos da formação cidadã, do papel da identidade profissional, o papel do estágio supervisionado, né? Falamos agora do livro didático, das novidades, enfim, que aí virão, né? Que chegarão em breve. Falamos um pouco do PNLD. E, bom, Daniel, para todos que nos escutam, que têm interesse de conhecer um pouco mais a respeito desses temas, né? O que tu nos indica de referências, né? De textos, livros, filmes, músicas, enfim, o que tu pode indicar para todos que nos ouvem. Eu já deixo aqui de largada já uma recomendação, que é o canal do YouTube das Segundas Geográficas, né? Então vale a pena conferir o trabalho do Daniel, enfim, sempre uma proposta integrando professores das universidades, professores da educação básica, enfim, muito interessante a proposta. Já deixo aqui uma indicação, agora me diga as outras. Ô, professor Everton, muito obrigado. É bom quando a gente trabalha com amigos, né? O canal de Segundas Geográficas, já que você deu a deixa, está disponível no YouTube, youtube.com/Segundas Geográficas. Realizamos sessões em 2020, em 2021, estão todas armazenadas lá no canal.
E agradeço desde já pela menção, professor Everton, e aos colegas que forem acessar os segundos geográficos, espero que gostem, né? E aí você estava falando de conduzir para o encerramento, né, professor Everton? Eu fico pensando, nossa, quanta coisa legal a gente conversou aqui e como passou rápido. Quando olhei para o relógio, agora eu tomei até um susto, né? Então vou tentar ser breve, coisa que eu acho que eu não consegui nas respostas anteriores, né? Mas assim, professor Everton, quando a gente fala da área de ensino de geografia, nós temos uma produção que até certo ponto ela é relativamente recente aqui no Brasil, mas que ao mesmo tempo ela é maravilhosa, né? Ela é muito profícua. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, professor, nós temos professores que trabalham com a formação de professores de geografia e muitos deles fazendo essa interface com o estágio, que são nossas referências indiscutíveis, como a professora Helena Calai, como os colegas da URGS, como o Castro Giovanni, o Nestor Kercher, a Roselane, a Ivane, a professora Liz, da Federal de Pelotas, e todos eles produzem pesquisas, reflexões e debates que seguramente nos inspiram. Para além dos limites do nosso Rio Grande, fica difícil não citar professores como a Lana Cavalcante, a Sônia Castelar, a Carolina Busch, que é minha colega aqui no UFT. E nós temos bons exemplos de colegas que nos inspiram e que têm produzido muita coisa legal mesmo na área, sabe, Everton? Mas de maneira mais específica, para tentar contribuir com quem nos escuta, tem um livro que, para mim, é leitura de cabeceira para quem deseja compreender um pouco mais da trajetória do ensino de geografia no Brasil, da formação do pensamento geográfico, dos sentidos do conteúdo escolar na escola, que é o Pensar pela Geografia, lançado pela professora Lana Cavalcante no ano de 2019. Eu penso que essa é a produção recente e autoral, professor Everton, mais significativa nos últimos tempos para o avanço do ensino de geografia no Brasil. Para pensar um pouquinho do estágio, professor, nesses tempos de lives e afins, eu indico um debate realizado pelo projeto Live Tati, da querida professora Rosemi, da Federal de Santa Catarina, que eu tive a honra de participar junto com a professora Maria Nesilane, ou Alana, lá da Universidade Estadual do Ceará, em julho do ano passado, e que está disponível no canal da professora Rosemi no YouTube. Basta digitar Live Tati e estágio, que aparece lá direto. Foi uma fala muito, muito bacana, uma troca de experiências bem legal sobre estágio, de uma maneira informal, mas que eu aprendi muito, especialmente com a fala da Lana. Então, recomendo muito. E também eu acredito que um debate muito rico que nós temos disponível no YouTube, professor Everton, é a mesa de abertura do seminário de estágio da Universidade Federal de Goiás do ano passado, acho que foi em novembro do ano passado, se não me engano, que está no canal do NEPEG no YouTube e que se chama Por uma Geografia que dê sentido às práticas espaciais cotidianas dos alunos, com a professora Valéria Roque, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Carolina Busch, aqui da UFT. Para mim, esse é um diálogo imperdível, muito bom mesmo para quem quer pensar estágio, formação de professores e afins. E para não me alongar muito mais, porque o reloginho aqui já está correndo mais rápido ainda, eu também convido os colegas a conhecer a obra chamada As Perguntas de Professores de Geografia nos Corredores da Vida, que foi organizada brilhantemente pela professora Roselane, da URGS, e pelo professor Leonardo, da Federal do Pará, que foi lançada agora há cerca de 1 ou 2 meses, e lá contém um capítulo onde discorro o porquê a gente aposta tanto no estágio supervisionado na formação do professor que efetivamente queremos. E aí recomendo essa leitura também. No mais, professor Everton, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade do diálogo. Quero deixar um abraço fraterno e carinhoso para todos e todas que em algum momento estão nos escutando. Obrigado por tirar um pouquinho do seu dia para a gente pensar junto, coletivamente, sobre formação de professores, estágio, livro didático, formação cidadã. E de antemão me coloco à sua disposição, à disposição dos colegas da Federal da Fronteira Sul, a todos e todas que nos acompanham, para seguir o diálogo, para conversar em outro momento e, por que não, recebê-los, quem sabe, em algum momento, de preferência presencialmente, porque essas nuvens vão de passar aqui na Universidade Federal do Tocantins, que seguramente receberá todos com os braços e as portas sempre muito abertas. Mais uma vez, muito obrigado, professor Everton. Uma honra te reencontrar nessa caminhada geográfica. Cuidado com o convite que a gente aparece lá, Daniel. A ideia é essa mesmo, professor. Pode ter certeza que sim. Te prepara que vai ter um ônibus chegando aí. Não, brincadeiras à parte, Daniel. Gostaria de te agradecer pela nossa conversa de hoje. Como tu disse, eu saio inquietado a partir dos temas e das proposições que tu nos apresenta.
Tu colocas, a gente transitou por temas diversos, enfim, muitos te coloquei em umas saias justas aí, talvez. Não, o legal é que a nossa viagem ela foi rápida, mas fomos longe, né? Sem dúvida, né? E, bom, Daniel, é isso, te agradecer, prazer te reencontrar e prazer poder conversar contigo aqui a partir dessa perspectiva do teu trabalho, a partir das contribuições que tu vem trazendo à geografia. Obrigado, Daniel, por participar do Sem Fronteira. Uma honra uma vez mais, professor. Um grande abraço a você e aos colegas da Federal da Fronteira Sul. Bom, gente, encerramos por aqui o nosso episódio do podcast. Certamente o Daniel fica à disposição para responder qualquer questão, qualquer dúvida. Então é só apresentar seus questionamentos nas redes sociais, enfim, ou diretamente para o Daniel. E, enfim, o diálogo pode continuar dessa forma, a partir dessas ferramentas de internet. Até a próxima!